Pergunta para o irmão que está ao seu lado qual foi o tema da mensagem do domingo passado. Pergunta para ele. Se ele não souber, fala: meu irmão, você precisa reprogramar sua mente. Colossenses capítulo 3, verso de número 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se. Já comecei errado aqui. Cadê o Colossenses? Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Diga amém. Você pode se assentar. Eu quero ser bem preciso e bem direto em ministrar essa palavra que tenho dado o tema de 3 pensamentos importantes para uma vida de sucesso. 3 pensamentos que você tem que manter na mente. Paulo está dizendo: mantenham o pensamento nas coisas do alto. Há muita coisa que é coisa do alto que nós precisamos descobrir na palavra, mas eu quero falar sobre 3 que o Senhor me mostrava como é fundamental você manter 3 pensamentos diariamente, constantemente, para que você viva uma vida de sucesso, para que você viva o fruto, como foi a mensagem do domingo passado, quando o Senhor disse para Josué: se você falar e colocar isso na sua cabeça, meditar nisso, você fará prosperar o seu caminho. Há uma promessa para quem pratica isso. E nós aprendemos que assim como o homem imagina, assim ele é, diz lá no livro de Provérbios. Então agora, dando continuidade a essa mensagem, se você não pôde ouvir, já está no nosso site, baixa lá, ouça, porque vai marcar a sua vida, vai transformar a sua vida, eu creio. Quantos aqui foram edificados com a palavra de domingo passado? Dê um grande glória a Deus aí, aleluia. 3 pensamentos importantes para você manter. Qual é o primeiro? Talvez o primeiro e mais importante é o pensamento alinhado em acreditar em Deus. Você fala: pastor, mas acreditar em Deus, que coisa tão básica, tão simplória. Mas lá em Hebreus, o Senhor está dizendo no capítulo 11, no verso 6, para a igreja, que se nós queremos agradar o Senhor, nós temos que nos aproximar dele sabendo, crendo que ele existe. O diabo sempre vai querer bombardear a sua mente com pensamentos de incredulidade, a tal ponto de duvidar até mesmo da existência de Deus. E se isso começa a acontecer, ou se isso pode acontecer, o que está em jogo é que o diabo também quer que você não acredite no amor de Deus por você, ou na bondade de Deus por você. Talvez você até acredita que ele existe. Não, Deus está lá no céu, mas ele está tão longe de mim. Então o Senhor diz: se você quer agradar a Deus, creia que ele vai recompensar você. Um Deus que recompensa é um Deus que ama, é um Deus muito bom, é um pai que ama quando um filho ora, que ama quando um filho busca a Deus, que ama quando um filho vai no Tadel, que fala: Senhor, eu estou aqui. Muitos pagam preço para estar no Tadel, e aí chegam diante do Senhor buscando Ele. E às vezes quando você começa a buscar a Deus, você ora, você jejua, você lê a palavra, você se consagra, você evita o mal, e aí vem o diabo falando assim: está adiantando alguma coisa? O que está adiantando? Você está fazendo tudo isso e até agora você não viu nada? Você semeou, você orou, e cadê? Foi esses argumentos que o diabo usou contra Jesus. Você está com fome, cadê o pão? Transforma essa pedra em pão. Pula desse prédio para ver se um anjo te socorre. Cadê esse Deus? Eu quero te dizer que um princípio inegociável é você guardar a sua mente um pensamento: Deus me ama incondicionalmente. Ele me ama se eu estou bem ou se eu estou mal. Ele continua me amando se eu fiz, se eu não fiz, se eu orei, se eu não orei, se eu pisei na bola, se eu não pisei na bola. Porque uma das grandes armas do diabo para roubar a sua vida, sua alegria e paz, é a condenação e culpa.
quando ele começa a lançar dentro do seu coração, da sua mente, que Deus está bravo com você, que Deus não te ama mais, que Ele está desapontado com você, que Deus Ele está te castigando, o que acontece? O resultado disso é desânimo, a baixa autoestima, e você fala: quem sou eu diante de Deus para fazer alguma coisa nessa célula, para orar? Eu estou me sentindo tão mal, tão fraco. Mas quem plantou ou programou esses sentimentos, esses pensamentos na sua mente? Vieram de Deus? Com certeza é o diabo tentando ter ocasião para que você pare de acreditar ou duvide em algo muito simples, que você é amado. Meu irmão, todas as vezes que você duvidar que você é amado por Deus, que Deus ama você, você vai ter problemas sérios. Você não vai ficar bem. Quando você acha que tem algum dia que Deus está te amando menos, eu acho que nem adianta eu orar não, porque Deus não vai me ouvir. Eu já vi pessoas com esse veneno, esse vírus, que elas acreditam que com elas vai dar errado, que com elas Deus não está fazendo força. Então o que elas intentam fazer, uma porta de emprego, uma bênção, coisas simples ou coisas grandes, elas já vão com o pé atrás dizendo: e se der errado, eu já sei, tá vendo? Comigo dá errado, pastor. Eu já vi pessoas com uma síndrome do patinho feio, o patinho preto da família. Todo mundo é abençoado, mas comigo tem um negócio diferente, pastor. Comigo as coisas não acontecem, comigo é mais difícil. Comigo parece que eu não vejo a colaboração da parte de Deus, porque tudo é mais difícil. Eu te pergunto, quem está plantando esses pensamentos na sua cabeça? É Deus? Com certeza não é. Porque o que o diabo quer é que você duvide que Deus ama você, e que Deus quer abençoar você, que Ele quer recompensar, que Ele quer demonstrar o favor. Pastor, mas por que o diabo quer que eu duvide? Porque a dúvida é contrária à fé. E é impossível você receber algo de Deus se você não crê. Sem fé, diga comigo, sem fé, vamos falar bem alto e bem forte, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você está bloqueado, você não chega. É pela fé que nós tomamos posse. Então se o diabo lança uma dúvida, ele está roubando a sua fé. Eu me lembro de ouvir, muitos anos atrás, uma definição do que é fé. Que se você esquecer tudo da teologia do que é fé e se lembrar dessa frase: fé é a certeza que Deus me ama, já é o bastante. Toda vez que você lembrar fé, certeza que Deus me ama se eu estou mal, se eu pequei, se eu não pequei, Ele continua me amando. Se você se sente que é amado, meu querido, tudo muda ao seu redor. Se você se sente amado quando você vai orar, se você sente que é amado quando você vai buscar a Deus, quando você vai fazer algo para o Senhor, quando você sente que você é amado, sua oração muda, o seu fervor muda. Quando você sente que tem um Deus que ama você incondicionalmente, que é derramado o favor dele sobre você, quando você acredita nisso, quando o seu pensamento está alinhado, sabendo que aquele que falou em Jeremias 29, o que está escrito lá? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Jeremias 29, versículo de número 11. Jeremias 29, verso 11. Grave esse texto porque ele é fundamental para você e para mim. Diz assim a palavra do Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Tem uma outra versão que fala: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Você sabe que o pensamento de Deus para você é de amor, não um pensamento de fúria, de raiva. A fúria e a raiva, o peso da mão de Deus, todos já foram derramados em Cristo. Em Cristo, aquilo que você devia foi pago, e agora não há mais escritura de dívida. Paulo diz: foi riscado, foi cancelado. Deus não está mais imputando
ou condenando você, ou cobrando o seu pecado. Em Cristo Ele declarou que ama você. Ele amou o mundo de tal maneira. Então levante uma das suas mãos e fala: eu sou amado pelo Pai. Fala bem mais forte, fala: eu sou amado pelo Pai. Ele me ama. E os seus pensamentos é de bondade e paz para a minha vida. Português fala que Ele te amou de tal maneira, diz João 3,16. Tal maneira que você não sabe nem explicar. Por isso, se você acredita no amor incondicional, que você é amado, tudo na sua vida vai mudar. Você fala assim: olha, eu acredito, Deus me ama, não entendo, eu não mereço esse amor, mas se depender do Senhor, o pensamento dele é de paz, vai dar certo. As portas se abrirão, porque eu tenho um Pai que me ama, não depende de mim, mas é o Pai, é graça dele. Quando você começa a acreditar cada vez mais que Ele ama você, Ele ama. Os pais aqui têm uma noção mínima do que é esse amor por filho, porque quanto mais, às vezes o filho está errado, o filho fez algo ruim, e ainda assim um pai ama, e ainda assim quer presenteá-lo. Se nós, sendo maus, sabemos fazer isso, quanto mais o Pai Celestial, diz Jesus lá em Mateus 7. Então o primeiro pensamento que tem que ser fundamento é acreditar: Deus, Ele me ama, eu acredito naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu acredito que Ele sempre vai me amar. Ele já mostrou isso. E você fica fundamentado nesse pensamento, nessa convicção. O segundo pensamento fundamental, tão importante, é você acreditar em você mesmo. Se Deus acredita em você, você fala: eu também vou acreditar no potencial, nos talentos, naquilo que Deus me deu. E você começa a se valorizar. Irmãos, alguns acham que isso é meio perigoso, porque é uma linha muito tênue entre você dar o valor e ficar perigoso você se tornar egoísta ou orgulhoso, vanglória, de tentar enaltecer demais quem você é. É claro que isso é pecado, mas nós sabemos que é muito mais difícil pessoas assim, esse complexo de superioridade, por mais que ele existe. Mas o diabo tem tentado atacar cada vez mais com um complexo de inferioridade. Pessoas se sentindo nada, não se dando valor, não se amando. Elas não conseguem amar o próximo, porque elas não amam a si mesmas. Elas não conseguem ter esse amor de cuidar de si mesmo, de se valorizar. E aí eu quero dar alguns detalhes que você acha que às vezes é bobeira, mas não é. De você olhar no espelho e falar: Senhor, obrigado por quem eu sou. Se achar bonito. Você se acha bonito, meu irmão? Se você não achar, quem vai achar, meu irmão? Ai, ai, ai. Você está me entendendo? Tem irmãos que eles praguejam, abrem a boca para ridicularizar, para colocar um valor mínimo de se sentir nada. Um lixo. Um lixo. Talvez você tenha no bolso uma nota de R$100, diga amém. E você pega aquela nota novinha, talvez acabou de ser impressa ali, veio nova pelo banco, você está até, vou fazer um quadro dela, meu Deus, aleluia. Porque essa vai ser a primeira de muitas, aleluia. Só que aí, de repente, essa nota novinha, alguma coisa aconteceu, que alguém tomou de você, uma criança, e amassou, babou nela, derramou leite que estava estragado, ai, ai, ai. Fez um bolinho da nota, pisou, tacou na terra, fez de tudo que você possa imaginar. Talvez até encharcou a nota. Pergunta para quem está ao teu lado: ainda assim você quer essa nota, sim ou não? Pergunta para ele: você quer essa nota ou você vai jogar ela e falar: agora não vale mais? Você acha que essa nota suja ainda vale alguma coisa? Sim ou não? Vale? Eu queria muito essa nota, eu ia dar um jeitinho nela. Você também não ia dar? Deixa eu te dizer, talvez no passado tanta coisa ruim aconteceu, que derramaram coisas em você, que sujaram, você mesmo pisou na bola, foi para a lama tantas vezes. Mas eu quero te falar, o seu valor não mudou, você ainda vale a mesma coisa diante do Senhor. Seu valor não muda. Você pode aplaudir o Senhor por isso, falar: Pai, obrigado, meu valor não muda, glória a Deus. Então,
Se o seu valor não muda, o que você faz que agrada o coração de Deus quando você pensa de uma maneira positiva? Você se valoriza. E eu quero falar alguns pontos aqui fundamentais de você valorizar em você. Valorize o dom que Deus te deu. O apóstolo Paulo pediu isso para Timóteo. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo traz uma ordem para Timóteo, seu discípulo. Fala assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Talvez você fale: pastor, isso não aconteceu comigo. Não teve presbitério que impôs as mãos, não teve profecia. Talvez você se engane. É porque você não viu que o Espírito Santo colocou a mão na sua cabeça, porque Ele profetizou no seu coração, dizendo: eu te chamei, coloquei dons, coloquei talento, coloquei coisas dentro de você, porque eu quis, porque Jesus morreu, e a Bíblia fala que ao subir aos céus, Ele repartiu dons sobre os homens. Você recebeu. Quem já aceitou a Jesus aqui? Fala assim: eu tenho pelo menos um dom espiritual. Você deve procurar descobrir quais são esses dons, mas não só os dons, os talentos, mas o ministério. E aí, o que Deus quer que você faça? Você precisa começar a proteger e valorizar aquilo que Deus te deu, que tem um valor tão imensurável: a unção, os dons, talento, capacitação. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, Paulo fala mais uma vez, e ele reforça e é mais profundo. Ele fala: por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Acredite no seu ministério. Acredite em algo que Deus já colocou no seu coração, que te fez sonhar. Sonhar em fazer algo para o Senhor, nos talentos que Ele te deu, na capacitação que Ele te deu, no dom que você foi inclinado. Querido, não deixa isso adormecer. Reaviva isso, de alguma maneira. O Senhor está falando: reaviva isso. Não esconda esse talento, seja ele qual for. Parece sonhos que você acha que vai ser ridicularizado, mas Deus colocou dentro do seu coração algo que arde em fazer algo. Talvez estar no louvor, dançar para o Senhor, dar aula, servir de alguma maneira, estar oferecendo os talentos que Deus te deu, os recursos, coisas que Ele te deu, que é facilidade para você. Tantas pessoas que há algum tempo na vida com Deus fizeram algo que amaram, mas aquilo ficou engavetado lá, e nunca mais ela fez aquilo reavivar. A palavra que eu quero trazer para você, não como um peso, mas aqui que você não tenha isso como uma condenação, mas a palavra fala que o Senhor fará com que nós prestemos conta de cada talento que Ele te deu. E se há talentos que estão escondidos, você vai prestar conta um dia. Deus quer que você não apenas valorize aquilo que Ele te deu para você fazer, mas que você multiplique isso, que você faça crescer. Talvez esse talento, esse dom, esse ministério vai atingir pessoas, vai servir pessoas, vai marcar essa geração, essa igreja, essa cidade, de uma maneira que você nem sonha, nem espera. E por algum motivo de não se valorizar, o que está acontecendo? Você está enterrando, enclausurando, fechando algo que Deus queria tanto usar na sua vida. Por quê? Porque alguma coisa fez com que você desistisse, você parou de acreditar, parou de sonhar. Quando Paulo está terminando a sua carta de Colossenses, ele traz uma palavra direta a um obreiro, a um homem chamado Arquipo, um belo nome para o seu futuro filho. Lá em Colossenses 4,17. Tem tanto nome legal na Bíblia, as futuras mamães aí, você tem uma lista maravilhosa. Vem cá, Arquipo. Diz assim o apóstolo Paulo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Digam a Arquipo. Imagina o apóstolo Paulo, lembra desse homem, no final da carta, está fazendo saudações e fala: dá um recado, fala para aquele servo, aquele obreiro, diga para ele cuidar em cumprir o ministério que ele recebeu no Senhor. Deixa eu te dizer, eu creio que cada um de nós recebemos um dom e um ministério. Cada um que aceitou a Jesus, você
foi regenerado, você nasceu em Cristo para um propósito. Não foi para frequentar a igreja somente. Não foi para ficar sem ser útil na obra de Deus. Eu quero te falar algumas razões que eu acredito que pessoas não têm crescido ou exercitado o seu ministério. O que levou ela a não acreditar mais em si mesma, na unção, no talento ou na capacitação, talvez foi porque o diabo começou a enfraquecê-lo através do pecado. Pessoas que acham indignas da ideia de fazer algo, de estar aqui em cima, ou mesmo nos bastidores, fazendo parte de escalas, fazendo parte de um movimento, que é o prazer de servir ao Senhor a sua obra, que tem um propósito de alcançar vidas. Essa pessoa até arde no desejo, mas toda vez que ela pensa, eu vou ser um voluntário nessa área, eu quero ter esse talento, esse chamado para ministrar as crianças, eu quero ter esse privilégio de fazer parte da ação social da igreja. Aí quando ela é movida, o diabo percebe e fala, você não pode, você é pecador demais, eu vi o que você fez, o que você tem feito. E aquela pessoa tem aquilo como uma flecha envenenada e fala, realmente, quem sou eu? Você descobriram o que eu já fiz, o que eu já aprontei, o que eu já falei? Não, eu preciso passar por um processo grandioso demais de restauração. É o que o diabo coloca. Não, você vai demorar muitos anos para você fazer alguma coisa na célula, para você liderar a palavra, para você orar por alguém. Por quê? Você é pecador demais. Sabe o que o diabo está querendo colocar na cabeça da pessoa? Que a santificação dela depende dela mesma. Se ela se tornar uma pessoa tão boa, tão pura, tão justa, orar demais, ela, justiça própria. Então tudo bem, eu vou para o monte todo dia, eu vou consagrar a minha vida, eu vou fazer jejum como ninguém faz, e eu vou fazer todo esse processo, eu vou ler a Bíblia várias vezes, e vai chegar num ponto que eu vou falar, Deus, agora eu estou preparado, agora estou muitos meses aí, que eu estou andando em vitória, eu. Aí Deus vai falar, então, eu não preciso de você, porque a minha obra não é feita na força do homem, a obra de Deus é feita na força do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus fala, não por força, nem por poder, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo dentro de você. É quando você fala, Senhor, eu não consigo, eu não sou nada, quem sou eu? Mas eu já morri com Cristo, e agora quem vive é Cristo em mim. Amém? Você entende isso, meu irmão? Você vai por causa da graça, a força, o Senhor que santifica você, o Senhor que move na sua vida. Nos próximos cultos você vai ouvir alguns princípios que eu tenho preparado. Quero adiantar um deles. A religião fala para você que tudo depende de você. A religião fala para você o seguinte: se esforça ao máximo para vencer esse pecado. Esse é o que a religião fala. Aí a pessoa tem essa mensagem, a igreja fala que eu tenho que vencer isso, a religião falou, todo mundo falou, então eu estou dando o meu máximo. Mas quanto mais ele se esforça, mais ele cai, e mais ele fica pior consigo mesmo, mais ele não acredita nele, mais ele não se valoriza. Isso a religião diz. Mas o que a palavra fala? A palavra fala, vinde a mim, você que está cansado, vinde a mim, vem para a minha presença, vem depender de mim, vem ser cheio da minha presença. Meu querido, quando você entende que tudo é no Senhor, quando você vai na dependência do agir dele, as coisas mudam na sua vida, você vai ver os milagres acontecer, porque é o poder de Deus em vós. Você entende isso? A palavra fala que você pode todas as coisas, mas no final do texto fala, naquele, quem fortalece você? É Ele, foi Ele que morreu na cruz. Você pode dizer amém? Então você precisa acreditar na capacitação que Deus já te deu, para que você cresça, para que as coisas aconteçam, para que você seja uma pessoa realmente diferente. Quando você fala, olha, por mim mesmo eu sei que meu esforço eu não consigo, mas no Senhor eu acredito que eu vou poder ser aquilo que o Senhor sonhou. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. O apóstolo Pedro diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A multiforme graça é
você não consegue compreender como ela é infinita, como Deus, na sua graça, deu tantas coisas diferentes no corpo, como repartiu dons, ministério. Mas o que o Senhor pede é que você seja bom dispenseiro. O que é um dispenseiro? Dispenseiro é alguém que vai na dispensa e serve os outros. É um mordomo, é alguém que está pronto a servir. Querido, quando você crê que Deus te chamou e através de você Ele vai tocar em pessoas, tem algo que você é fundamental, você é muito útil nessa geração, que Deus quer fazer através de você. Você acha que parece ser pequeno, mas não é. Deus te deu na sua multiforme graça, Ele te fez um dispenseiro, tem coisas que Ele deu somente a você. E quando você sente que isso é tão útil, de tão valor, você vai dar o crédito. Você vai falar: Senhor, muito obrigado, eu posso servir uns aos outros. Aqui na igreja, o Senhor quer me usar para algo, eu posso servir uns aos outros. Às vezes o diabo coloca na sua cabeça o seguinte: não, aqui tem gente demais, para que Deus vai usar você? Já tem gente sobrando, a igreja é muito grande. Mentira do diabo. A Bíblia fala o seguinte: a seara é muito grande, poucos são os trabalhadores. Ore para que Deus envie mais trabalhadores. E fala para quem está ao outro lado: você é a resposta da oração de Jesus. Deus enviou você. Fala para esse irmão, fala: Deus quer usar você. Aleluia. E o último pensamento, eu quero frisar algo importante nesse último pensamento importante para o seu sucesso. Pense, alinhe os seus pensamentos em acreditar nas pessoas, acreditar nas ovelhas, na célula, pensar o melhor das pessoas e não o pior, não o contrário. Acreditar, pensar como Deus pensa, não é fantasiar que tudo está maravilhoso e falar: não, então pela fé eu vou falar que a minha célula, a minha supervisão, o meu ministério é o melhor de todos. Não, eu quero te falar que isso é você alinhar os seus pensamentos como Deus pensa. E você vai começar a acreditar nos seus discípulos, acreditar na sua célula, acreditar nas pessoas que Deus colocou diante de você, como Paulo tinha isso no coração. Eu compartilhava agora no curso de supervisores sobre esse princípio chave na vida de um líder. Romanos capítulo 15, verso 14. Eu amo esse versículo, porque expressa o coração de um apóstolo que pensava de acordo como Deus queria sobre a igreja. Ele diz assim: eu estou certo, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para vos admoestardes uns aos outros. Você acha que a igreja de Roma era perfeita? Não. Mas Paulo decidiu pensar como Deus pensava. Ele fala: olha, eu estou convicto a seu respeito, que você está cheio de bondade. Olha como ele via essa igreja. Ele via essa igreja como Deus via, aos olhos do Senhor. Não só a igreja de Roma, mas a igreja de Corinto, que foi uma igreja com tantos problemas sérios. 1 Coríntios capítulo 1, veja como que Paulo escreve a essa igreja. 1 Coríntios 1, verso de número 5. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e conhecimento. Vocês já estão cheios desse conhecimento. Sabe o que Paulo fazia? Ele acreditava nas pessoas, ele acreditava na igreja, ele acreditava nos líderes, ele acreditava que aquelas pessoas iriam se tornar, na verdade já eram, tudo aquilo que Deus planejou para elas. Eu tenho tomado uma decisão, crendo, sendo ministrado pelo Senhor, de sempre acreditar no melhor das pessoas. Às vezes muitos pastores, eles acham que toda a igreja só está em pecado. Líder de célula fala: não, eu acho que essa minha célula, ninguém quer nada com nada aqui. Todo mundo está desanimado. Todo mundo. Mas são vírus, é engano. É o diabo plantando pensamentos negativos para que ele não acredite mais na igreja no lar, na igreja que Deus deu a ele, ou nas pessoas que estão ali, ou na sua própria família. Mas não foi assim que Paulo ensinou. Paulo falou: eu estou convencido, vocês já estão possuídos de toda a bondade. Prefira acreditar no melhor das pessoas e não no pior. Tem pessoas que têm uma certa mania carnal
do desconfiar. Sempre diante de uma atitude de alguém, ela prefere acreditar que na mente da pessoa ela está fazendo aquilo com segundas intenções, tramando mal. Não, tem alguma coisa por trás disso, tem alguma coisa que não está legal. Queridos, isso é um vírus que vai atrapalhar seu relacionamento, sua família, seu casamento, seus filhos, sua célula. Deus quer que você tenha um coração puro, e os seus pensamentos, como Paulo falou, mantenha ligado ao céu. Você pode decidir acreditar no melhor das pessoas. Por mais que alguém está caindo tanto lá na célula, não está firme, aí de repente um líder ou irmão fala: esse irmão quer nada com nada, está vendo, toda vez a gente ora por ele, toda vez ele desvia, e toda vez a mesma coisa. Isso é uma mentira do diabo. Se aquele irmão não quisesse nada, ele não estaria na célula. Se aquele irmão não quisesse nada, ele não estaria na igreja. Não, ele quer, só que ele está fraco. Na verdade, ele está precisando de muita ajuda para conseguir vencer e permanecer de pé. E na verdade, quando você começa a pensar o bem, pensar alinhado com Deus, pensando o melhor, você já começa a ver aquela pessoa contra os olhos. Olha, eu vejo que Deus tem algo grandioso que vai fazer na vida desse irmão. Quando você acredita em você mesmo, você começa a acreditar nos outros também. Esses dias eu ouvi o testemunho, eu acho que foi hoje, uma pastora. Eu contava para os supervisores que ela dizia no seu testemunho, uma pastora lá do interior do Pará, uma cidade bem no meio da Amazônia. Ela estava pastoreando uma igreja na visão do MDA, e ela, no seu testemunho, ela começou a agradecer a discipuladora dela, porque ela falou o seguinte: olha, nem eu acreditava em mim, eu não acreditava que um dia eu poderia ser útil para o Senhor, que um dia eu poderia estar onde eu estou. Eu nunca acreditei que um dia eu poderia ser uma pastora, ela falava. Mas eu agradeço a minha discipuladora, porque foi ela que acreditou em mim. Foi ela que semana após semana ficava declarando que ela acreditava em mim, que ela acreditava que eu poderia ser alguém em Deus, que eu poderia ser uma pastora. E ela falou: se eu estou onde estou, é fruto de alguém ter investido em mim, confiabilidade, confiou e me deu oportunidades. Talvez Deus quer te usar nessa confiança que você tem na graça de si mesmo, de começar a confiar nos outros, de começar a declarar essa confiança nos seus discípulos, de falar: olha, talvez você não acredite em você, você se acha um perdedor, um derrotado, um impuro, um fraco, mas eu acredito, eu estou vendo que a graça de Deus em sua vida vai te fazer um grande homem de Deus. Você vai poder ser um pastor, você vai fazer coisas grandiosas no reino de Deus. Quem crê nisso? Diga amém. Talvez você hoje não está tendo força para acreditar em você, e Deus vai levantar alguém, seu líder de célula, seu discipulador, como um canal de confiança, de falar: olha, eu acredito em você, porque Deus acredita em você. Paulo está nos ensinando que Deus quer nos usar nesse espírito de fé, para não enxergar ninguém segundo a carne, como aquela maravilhosa palavra do pastor Eibe, mas enxergar como Deus vê, enxergar o irmão no potencial que ele é em Deus. Por isso, todas as vezes que você for pensar sobre a sua célula, pensar sobre a igreja, lembre de Paulo em Romanos 15:14, falando: eu estou convencido a vosso respeito, você já está possuído de toda a bondade, cheio de todo conhecimento, e apto para admoestar um ao outro, apto para ser usado pelo Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez o diabo está fazendo de tudo para que você não acredite na obra que Deus tem para fazer através de você, na obra que Deus tem de você liderar células, de você cuidar de pessoas, de você gerar discípulos, de você ser um canal nas mãos do Senhor que vai marcar essa geração, que vai marcar a história de pessoas. Talvez você nunca se vê assim, porque você tem um pensamento de não acreditar em você mesmo. Mas quando você começa a alinhar o seu pensamento, acreditando que Deus acredita em você, que Deus tem colocado uma liderança que acredita em você, e que você pode acreditar em você, assim como o homem pensa, assim ele é. Se você começar a mudar o discurso e começar a partir dessa noite falando: não, eu posso fazer tudo aquilo que a palavra de Deus falou que eu posso fazer, não é por mim, mas é pela graça de Deus, eu vou dependendo da graça e da misericórdia. Esse primeiro passo que você der vai mudar tudo. Então, na prática, eu quero te falar: talvez há pessoas que aqui foram convidadas para fazer algo na célula, e o diabo gritou na sua cabeça, falou: não pega isso não,
Você não está pronto, você não está apto, você não é digno de fazer isso. Nenhuma oração na célula. E aí você se retraiu, falou, não, eu ainda não estou pronto para ministrar a palavra, para ministrar o louvor, para ministrar a oferta, nem para fazer uma oração aqui, não estou. Se você muda esse pensamento e fala, não, eu posso fazer daquele que me fortalece, eu posso ser tudo aquilo que a palavra de Deus fala. E se você dá um passo de coragem, de acreditar em você mesmo, e lá no seu líder de célula você fala, olha, pela graça de Deus, eu quero ser parte, eu vou fazer isso, eu vou ministrar a palavra essa semana. Pode dar dor de barriga que der, mas você vai vencer, você vai superar. Aquele primeiro passo vai abrir uma caminhada que você não imagina, vai abrir um caminho que você não tem ideia de como Deus vai te mostrar o quão é grande a obra que Ele tem na sua vida. Você pode ser boca profética e falar para quem está à sua direita, à sua esquerda, e fala, a obra de Deus na sua vida é muito grande, acredite nisso. Declara para o seu irmão, é muito grande a obra de Deus. Agora, você vai falar isso para você mesmo, levante uma das suas mãos e fala, a obra de Deus na minha vida é muito grande. Fala isso bem forte, fala, é muito grande a obra de Deus na minha vida, eu acredito nela, aleluia, amém? Quando você começa a pensar diferente, acreditar em Deus, em você mesmo e nas pessoas, rapidamente as coisas vão começar a acontecer de uma maneira que você nem sonha, as portas vão começar a se abrir. Meu irmão, as coisas vão começar a deslanchar, não só na sua vida ministerial, mas lá no seu trabalho, lá na escola, aonde Deus colocou você. Se a sua mentalidade mudar ali, Deus vai te colocar por cabeça naquele lugar e não por cauda. Deus vai levar você, vai te honrar de tal maneira naquele lugar que você vai falar, é somente Deus. Posso ouvir um amém aqui? Mas Deus, Ele quer que você crê. Eu quero orar para que você creia nessa palavra que você ouviu nesse Tadel. Que você creia, que você acredite nas pessoas, acredite na liderança que Deus vai levantar. Talvez tem pessoas lá na sua célula, que hoje você está tendo pensamentos contrários, você não acredita nela, mas muda a sua maneira de pensar. Começa a declarar com sua boca, Deus vai te usar poderosamente. Você vai ver milagres Deus fazer no meio da sua célula, na vida daquelas pessoas. Posso ouvir um amém? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. 3 pensamentos fundamentais para o seu sucesso. 3 pensamentos muito importantes. Acredite no amor de Deus por você. Acredite que esse amor é incondicional. Segundo lugar, acredite em você mesmo. Valorize aquilo que Deus te deu, o dom, a unção, quem você é, potencial que Ele te deu. Terceiro lugar, acredite nas pessoas. Nós vamos orar por isso. Eu queria que você colocasse a tua mão no teu coração. E você vai começar a falar, Senhor, eu creio que o Senhor me ama. Da maneira que eu sou, da maneira que eu sou, da maneira que eu estou, o seu amor não muda. Fala, Senhor, eu poderia ser um homem mais justo aos meus olhos, mais puro. Isso não mudaria o seu amor por mim. O Senhor me ama da maneira que eu estou aqui agora, e esse amor não pode aumentar e não pode diminuir, porque Ele é infinito. Então fala, Pai, obrigado, porque o Senhor me ama. Eu não mereço esse amor, mas eu me aproprio dele. Fala, Pai, eu creio que o Senhor me ama, que o teu favor é sobre a minha vida, que o Senhor tem pensamentos de paz, que o Senhor já derramou a sua bondade na minha vida, que o Senhor quer me abençoar. Coloca a tua mão no teu coração e fala, eu acredito que o Senhor quer o melhor para a minha vida, que o Senhor quer abrir as portas, que o Senhor pensa o melhor e não o pior, que o Senhor não está contra mim, mas o Senhor me ama. Começa a orar, fala, Senhor, eu acredito nisso. Coloca a tua mão no teu coração, fala, Pai, eu acredito em mim mesmo. Eu acredito, eu valorizo a unção. Eu quero dar valor nos dons, nos talentos que o Senhor me deu. Abra sua boca e fala, eu vou declarar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Começa a orar. Terceiro lugar, eu quero que você coloque a tua mão no ombro de alguém que está perto de você e fala, Senhor, eu acredito nos meus irmãos, eu acredito que o Senhor vai fazer algo grandioso através dele. Ore por quem está ao teu lado. Coloque a tua mão no ombro dele, abra a sua boca e fala, eu acredito que a obra de Deus na vida desse irmão é grande demais. Eu